Graça e paz, queridos do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é O Despertamento Renova o Altar. O texto bíblico está em Esdras, capítulo 3, do 2 ao 5, e do versículo 10 ao versículo 13, diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadag, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram o holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Versículo 10 diz: E quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revés, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos sacerdotes e levitas, e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe, palavra do Senhor. O nosso texto áureo, irmãos, ele é um versículo que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Não existe nada mais precioso na nossa existência do que ver uma família, uma vida, uma nação sendo restaurada pelo poder de Deus. O texto que lemos nos reporta a uma situação incrível pela qual a nação de Israel estava passando, porque eles tinham se afastado do altar do Senhor. A incredulidade tomou toda a nação e uma crise se instalou por causa disso. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é o seguinte: quando nos afastamos do altar do Senhor, o resultado sempre será uma miséria em muitos sentidos. O altar de Deus estava em ruínas na vida daquele povo. Elias é o homem que Deus levanta para reaproximar todo aquele povo do altar de adoração ao verdadeiro Deus. Por isso ele usa, como diz o texto, pedras para realinhar o altar e poder sacrificar sobre ele. Ei, quem sabe, meu irmão, para um pouco para pensar, quem sabe algumas pedras precisam ser realinhadas hoje nas nossas vidas? Talvez a pedra da oração, da santificação, da dedicação, do nosso chamado para o trabalho do Senhor. Eu não sei qual a pedra você precisa usar para realinhar o altar novamente, mas uma coisa eu sei e falo com propriedade: quando essas pedras estiverem no lugar certo, ei, meu irmão, o fogo do alto virá
e marcará a sua vida para sempre. Não perca mais tempo, realinhe as pedras. Não perca mais tempo, restaure o seu altar. A verdade prática diz o seguinte: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nós temos 3 objetivos hoje, meu irmão. O primeiro é elucidar aos irmãos o significado do altar no Antigo Testamento. Segundo, é entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E terceiro e último objetivo é comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Pois bem, amados, a reconquista da terra de Israel não foi fácil, por 2 motivos. Primeiro, por causa da incompreensão dos povos vizinhos, e segundo, porque os líderes judaicos enfrentaram a descrença do povo. E a pergunta é a mesma sempre, né? Como agir numa hora tão difícil? Vou te falar 3 coisas. Primeiro, precisamos, na hora difícil, continuar confiando nas providências de Deus. Segundo, precisamos erguer-lhe um altar. E terceiro, precisamos oferecer sacrifícios de acordo com o que prescreve a lei de Moisés. Somente dessa forma, meu irmão, você mostra aos seus adversários que o Senhor continua lutando pelo seu povo. E se Deus está lutando por nós, por que temer? Se Deus é por nós, Paulo diz, quem será contra nós? Eu sei que, às vezes, encontramos-nos nas mesmas condições. Há dificuldades, né, por todos os lados. Avizinham-se as tribulações. As angústias estão sempre presentes. No entanto, meu irmão, quando erguemos o nosso altar, o Senhor começa a operar no nosso meio. Se você quer ver Deus operando em você e através de você, erga o altar. Meu irmão, é hora de levantar o altar. Talvez você esteja se perguntando: como faço isso? Da mesma forma que Elias fez. Diz o texto que Elias usou 12 pedras, né? 12 pedras. E nós podemos começar por aí. Podemos dizer que a primeira pedra que precisamos para erguer o nosso altar seja a pedra da oração. Porque orar é falar com Deus, é estar próximo de Deus, é ouvir Deus. A segunda pedra, a pedra da palavra, meu irmão. O salmista diz: antes tenho o seu prazer na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. Precisamos voltar a sentir prazer pela palavra de Deus. A terceira pedra talvez seja da fé, porque a Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar o Senhor. A quarta pedra talvez seja da esperança, hein, meu irmão? A palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo que Cristo é a nossa esperança. A quinta pedra talvez seja o amor, que diz Coríntios 13, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Talvez a sexta pedra seja da alegria, hein, meu irmão? A alegria do Senhor é a nossa força. Talvez a sétima pedra seja da paz. Olha aí, a paz que excede todo o entendimento. Talvez a oitava seja da paciência, porque é fruto do Espírito. A nona seja da bondade, porque também é fruto do Espírito. A décima talvez seja da fidelidade, porque Cristo disse: aquele que for fiel no pouco, no muito eu colocarei. A 11ª pedra talvez seja, meu irmão, a da mansidão, porque Cristo disse que os mansos herdarão o reino dos céus. E a 12ª talvez seja do domínio próprio. E deixa eu te dizer uma coisa:
tudo de ruim acontece com quem não tem domínio próprio. Ei! É hora de levantar o altar. Primeiro ponto da lição, ou primeiro tópico da lição, diz o seguinte, que o despertamento conduz o homem ao altar. E é uma verdade, o texto básico que nós lemos de Esdras, você percebe ali que os judeus, eles sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme. Sabe por quê? Porque eles estavam rodeados de inimigos cruéis. O que diz a palavra do Senhor? Esdras 3, versículo 3, que o terror da terra estava sobre ele por causa dos povos da terra. Olha isso. Por isso mesmo, o povo ele sentiu o quê? Que precisava do acesso a Deus através do altar. Havia uma promessa lá em Êxodo 29, 42, meu irmão. Diz o seguinte: e este será o holocausto contínuo por causa das vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel para que a minha glória sejam sobre eles e eles sejam glorificados, santificados. Santificarei também a tenda da congregação e o altar. Santificarei também os filhos de Arão e habitarei no meio deles, e serei o seu Deus, e todos saberão que eu sou o Senhor. Olha quantas promessas, irmãos, se eles continuassem cuidando com carinho do altar. Cara, isso é muito forte, muito forte. Os judeus agora almejavam essas bênçãos através do altar. Outra coisa, meu irmão, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. E eu vou provar isso para você, usando a própria palavra do Senhor. No tempo do profeta Elias, no dia do rei Acabe, 1 Reis 18, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. A primeira coisa. Depois sacrificou sobre ele e depois orou a Deus. Não deu outra. O fogo desceu e o povo foi tomado de júbilo e só conseguia dizer uma coisa: só o Senhor é Deus. Ô meu irmão, o despertamento decorrente do altar. Outro exemplo, rei Ezequias, ele assume o trono de Judá já ali no primeiro ano do seu reinado e ele abre, diz o texto, as portas da casa do Senhor. Ele as reparou, diz segundo Crônicas 29, mandou purificar o templo, tirar as imundícias, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor, o rei Acaz, por um altar construído com o modelo copiado de Damasco. Você vê isso em 2 Reis, capítulo 16. Quando então Ezequias restaura o altar, o que diz a palavra? Os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, meu irmão. E aí, 2 Crônicas 29, a partir do versículo 27, diz que começou um novo canto na casa de Deus. Ou seja, o despertamento levou à reparação do altar. Glória a Deus. Outro exemplo é o texto que nós lemos, básico. Quando os judeus voltaram do cativeiro, diz o que a palavra? Que eles reergueram o altar sobre as suas antigas bases, de modo como mandava a lei de Moisés, o homem de Deus. Esdras capítulo 3, versículo 3. E sacrificaram holocausto ao Senhor. Diz a palavra que a alegria foi tão grande entre os judeus, irmãos, foi um júbilo só. Sabe por quê?
porque eles podiam de novo sacrificar, porque eles podiam de novo celebrar a festa dos tabernáculos. Cara, o culto a Deus havia recomeçado. Êxodo capítulo 3. Ei, meu irmão, se você quer um despertamento genuíno na sua vida, precisa urgentemente restaurar o altar. O segundo tópico da nossa lição diz que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. É verdade. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Ei, escute o que eu vou dizer. O altar do Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Cristo na cruz. O que diz a palavra do Senhor em Levítico, nos 7 primeiros capítulos, diz que as 5 ofertas levíticas deveriam ser apresentadas sobre o altar de bronze. A mensagem revelada por esse altar, portanto, deve ser vista com relação ao sangue da expiação, como diz Apocalipse 5. Este altar que representava a cruz era o único lugar, meu irmão, para os israelitas sacrificarem. Nenhum outro seria aceito diante de Deus. Todos deveriam vir através do sangue derramado sobre esse altar. Todos tinham que reconhecer e aceitar o lugar do sacrifício no altar de Deus. No dia seguinte, diz a palavra do Senhor, todas as outras peças da mobília tinham que ser aspergidas com sangue trazido da onde? Do altar. O candelabro de ouro, o altar de ouro, de incenso, a mesa dos pães da presença, a pia e o propiciatório. Enfim, todos os elementos eram aspergidos. Só depois que eram aspergidos com sangue é que o tabernáculo se tornava um lugar de ministração. Só quando eles foram aspergidos pelo sangue que Deus pôde selar a sua obra com a sua glória. Meu irmão, Deus somente poderia habitar naquele local por causa do sangue. Foi o sangue que transformou tudo. Foi o sangue que foi derramado para redimir a alma, como diz Levítico 17. Deus prometeu, quando eu vir o sangue, passarei adiante, naquele episódio, da morte dos primogênitos. Cara, eu sei, você também, que não há nenhuma beleza no sacrifício de animais. Não há nada de belo no corpo e no sangue das vítimas sacrificadas. A visão dessas coisas era provavelmente uma visão repugnante, repulsiva. Uma visão que exalava mau cheiro. De fato, não tinha o propósito de ser atraente. Aquele era um lugar de juízo. Era uma cena de fogo, de fumaça, de derramamento de sangue. Porém, esta cena apontava para o Calvário. O Calvário foi uma cena de pecado, de sofrimento, sangue e morte. Ali o pecado foi tratado por Deus. Não foi uma bela cena, como não era a do sacrifício no altar do Antigo Testamento, mas nós sabemos que sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Sem o derramamento de sangue, meu irmão, não haveria vida. Paulo, ele escreveu à igreja de Corinto, porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo também continua dizendo aos coríntios, porque nada me propus saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo fala aos colossenses, e é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Diz também 1 de Pedro, e assim para vós, os que credes, é pedra
preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Cara, tudo isso porque Jesus, pela sua morte, ganhou a redenção para todo o mundo. Outra coisa, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, meu irmão, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício do seu Filho. Efésios fala sobre isso, capítulo 3. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e João 3,16, o Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, 19, Cristo, o Filho de Deus, ele entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios 5, Hebreus capítulo 9, ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, como diz 1 de Pedro capítulo 2, irmãos, e padeceu para nos levar a Deus, como diz 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. O Espírito, ele ajudou Jesus a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, como diz o escritor aos Hebreus capítulo 9. O Espírito do Senhor, ele quer, meu irmão, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito quer iluminar o nosso entendimento para uma grande realidade. Que realidade é essa? A seguinte, diz a palavra: depois de serdes iluminados, suportastes com grande combate as aflições. Hebreus capítulo de número 10. O Espírito, ele revela, como diz Efésios capítulo 1, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Ei, meu irmão, a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, 19 diz o quê? E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à direita nos céus. O Espírito revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16 diz: e Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. O Espírito ensina, meu irmão, as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que a Escritura dizia sobre a sua morte, diz Lucas 24 que o coração deles ardia. Aleluia! O Espírito, ele explica, meu irmão, o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do seu brado. Está consumado. Ei, Deus confirmou esta palavra do seu Filho, fazendo rasgar de alto a baixo o véu, como diz Mateus capítulo 27, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, pela carne de Jesus. Por meio desta vitória, os principados, meu irmão, as potestades satânicas, elas foram despojados. E Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso, nós temos nele a vitória. Temos a vitória, porque foi ele que triunfou na cruz. Pela fé, amados, em Jesus Cristo, podemos também vencer o mundo, como diz 1 João, capítulo 5, por causa
dobrado, está consumado, a justiça de Cristo agora ela é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Cristo. Ei, meu irmão, o Espírito penetra todas as coisas, como diz Paulo aos Coríntios, a luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz, escute isso, ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, ai, meu irmão, Isaías capítulo 6, então disse Isaías, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada da onde? Do altar com uma tenax. Ei, quando a luz do Espírito ilumina nossa consciência, sentimos o grande peso do nosso pecado, e pelo Espírito Santo, irmãos, somos despertados e levados ao arrependimento. Terceiro ponto da nossa lição diz que temos que ter cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas, né, nesse nosso estudo que estamos fazendo aqui. E eu concordo com isso plenamente. Já no tempo dos apóstolos haviam movimentos que que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, né, em disciplina do corpo, mas que não tinham valor algum, senão, como diz Paulo aos Colossenses capítulo 2, para a satisfação da própria carne. Em nossos dias, também aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muito desses movimentos, meu irmão, empregam técnicas avançadas de dominação psicológica. Estes avivalistas, né, ou especialistas de altar, sabem com suas técnicas dominar o auditório. Podem fazer o público de rir. Podem fazer o público chorar, jubilar, pular, bater o palma, gritar e muitas outras coisas. Sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando o povo, meu irmão, a falar em línguas. São experiências sem nenhum poder, sem menor reverência. Todo movimento sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar, meu irmão, não pode prosperar. Por isso precisamos manter o Espírito na direção da nossa vida. Só assim veremos se cumprir a palavra que diz. O salmista disse: vão indo de força em força. Eu quero concluir a nossa lição dizendo o seguinte, amado: é tempo de realinharmos as pedras e restaurar o nosso altar. Não existe, nunca se esqueça disso, meu amado, não existe nada mais precioso na nossa existência do que ver uma família, uma vida, uma nação sendo restaurada pelo poder de Deus. Nesse tempo, Deus quer nos despertar, meu irmão. Deus quer aquecer os nossos corações para as realidades espirituais. Não se esqueça disso. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.